Então, imagina que você tá no seu canto e de repente chega uma figuraça, te seduz, te envolve afetivamente e emocionalmente, e quando você tá lá cheia de amores e de paixão, essa pessoa simplesmente desaparece. Então, hoje vou falar sobre a síndrome do Dom Juan. Meu nome é Kaline, sou psicóloga clínica e vamos falar hoje sobre os dons Juans da vida, tá certo? Então, Dom Juan, ele prevalece muito, é uma síndrome que prevalece muito entre os homens. Porém, tem as donas Juanitas da vida, mulheres também que têm compulsão na sedução. Então, quem são esses dons Juans, essas donas Juanitas da vida? Lembrando, prevalece mais entre homens do que entre mulheres, tá bom? Então, eu costumo dizer que esses dons Juans, eles são os colecionadores, não de troféus, mas de conquistas. Eles estão a todo tempo querendo conquistar, envolver, planejar, e depois que a pessoa ela já conseguiu ali estar emocionalmente envolvida, ele encerra a relação, parte para outra. Esse é o Dom Juan, é o compulsivo em seduzir. Então, geralmente são pessoas que têm dificuldade em se aprofundar nas relações. Então, eles conquistam a pessoa e deixam, depois conquista a outra e deixa, depois conquista a outra e deixa. Eu costumo dizer que é igual um jogo de xadrez, onde depois que ele está lá jogando, dá o checkmate, ele encerra aquele jogo e vai para outro jogo de tabuleiro. Costumo dizer também que é igual aquela pescaria. Ele coloca ali a iscazinha, joga em alto mar, e quando o peixe pega lá aquela iscazinha que ele traz para a superfície, que pega o peixe, acabou a graça. Ele vai pescar um outro peixe, ele vai pescar uma outra pessoa. Então hoje eu vou falar sobre 7 dicas para você saber se você está se envolvendo com um Dom Juan, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira dica de que você está se envolvendo com um Dom Juan? Primeira dica: Dom Juan tem necessidade de exibição. Então vai ser aquela pessoa que ele sempre, quando sair com você, vai querer pagar tudo, vai querer se exibir financeiramente, vai querer se exibir também na aparência, vai vestir a melhor roupa, colocar o melhor relógio, né, utilizar as melhores coisas que ele pode, porque ele precisa impressionar o tempo inteiro, porque isso é uma forma de sedução, tá bom? E se ele tiver sua profissão, os trabalhos, ele também vai falar a todo tempo, a todo momento sobre aquilo. Tudo isso como forma de te envolver, de chamar a atenção. Segunda dica que você está lidando com o Dom Juan é aquela pessoa, aquele perfil de pessoa que é um pouco misterioso, pouco fala sobre ele, muito vai querer saber de você. Então ele precisa saber sobre você, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre suas coisas, porque ele precisa saber qual é o ponto de fragilidade seu. Vai ser um ponto de fragilidade onde ele vai realmente entender onde precisa seduzir você. Terceira dica que você está lidando com um Dom Juan é que ele sabe usar muito as palavras para seduzir. Imagina aquela pessoa que tem problema com a altura, ou é alto demais, tá bom? Ou é baixinho demais, ou tá magro demais, ou tá em excesso de peso. Então, Dom Juan vai sempre seduzir através da palavra. Vai saber que essa é a sua fragilidade. Então, ele vai sempre te dar o indicador, o indicativo de que aquele biotipo que você está incomodado é o biotipo que ele procura. E aí você se sente extremamente acolhida por esse Dom Juan, envolvida por esse Dom Juan, porque você acredita que acabou de achar o amor da sua vida. Quarta dica de que você e encontrou um Dom Juan é aquelas pessoas extremamente populares. Elas sempre têm muitas redes de contato, elas sempre são sociáveis, mesmo porque Dom Juan precisa estar sociável, porque ele precisa de muitos contatos. Enquanto mais contatos eu tenho, mais possibilidades de sedução
certo? Então ele precisa estar sempre interagindo com muitas pessoas. Próxima dica, quinta, de que você está lidando com o Dom Juan, é que a princípio, antes de lhe conquistar, ele está sempre disponível para você. Tudo que você precisar, ele está lá disponível financeiramente, disponível no tempo dele, disponível em tudo que você quiser. Mas depois que ele conquista, ele começa a recuar, dá um passo atrás. E aí ele começa a ficar indisponível para você. Você vai começar a perceber que ele está um pouco afastado. Essa é uma outra dica de que você está se envolvendo com o Dom Juan. Próxima dica é que depois que ele envolve você, ele acaba se deixando ser mais procurado do que ele procura. Antes de seduzir, ele está te procurando o tempo inteiro. E depois que ele seduz, parece que perdeu a graça. Então, ele não mais procura. Você precisa estar procurando ele o tempo inteiro, ou ela o tempo inteiro. Próxima dica e última e sétima dica de que você está se envolvendo com o Dom Juan é quando são pessoas que nunca se comprometem. Você está ali falando de casamento, ele não quer casar. Ou ela não quer casar. Então, você está falando de um relacionamento um pouco mais sério, mais aprofundado e a pessoa não quer. Mesmo porque Dons Juans, eles não se comprometem nessas relações. Porque eles precisam estar nessa busca infinita de poder estar conquistando outras pessoas. Então, depois que eles conquistam, perde o interesse, vai para outra pessoa, perde o interesse e daí por diante. Dons Juans se validam das conquistas. Ele precisa ser aprovado. Ele tem a necessidade de ser aprovado e não de ser amado, tá? Ele não está em busca de amor, ele está em busca da sua própria aprovação. E aí você me diz, Dom Juan casa? Casa, com certeza. Imagina que ele começa a olhar à volta dele e ele começa a perceber que os amigos estão casando, que as pessoas, os convívios sociais deles estão casando. E aí ele começa a entender, vou casar também. Detalhe, ele não casa porque está amando, ele casa porque ele tem medo de ficar só. E aí o Dom Juan, quando casa com você, é aquela pessoa que até casou com você, mas ele simplesmente tem os processos de infidelidade, porque ele não consegue ter aprofundamento na relação. Então, até que ele casou, até que ele está com você, não porque ele está te amando necessariamente, mas porque ele tem muito, mas muito medo de ficar sozinho. Então, ele está dentro desse relacionamento com você, mas fora dele, está sempre conquistando. Ele está continuamente nesse processo de sedução e de infidelidade. Então, ele se relaciona com uma pessoa, depois ele encerra, já conquistou, vai se relacionar com outra, encerra, já conquistou, e daí por diante. É como se fosse realmente um jogo mesmo, né? Dons Juans, no fundo, são pessoas que têm muita, mas muita dificuldade de relacionamento. Tem muita dificuldade também de se aprofundar nas relações. Tem muitas inseguranças, muita dificuldade de autoaceitação, certo? Então, Dons Juans, eles estão muito presentes. Então, fica a dica para você não se relacionar. E se está se relacionando com o Dom Juan, né, fica ligado, mesmo porque sua vida emocional, ela é muito importante. Então, temos que cuidar da nossa vida emocional. Dom Juan, ele tem muitas questões a serem trabalhadas, né? Então, muitas questões deles, infelizmente, acabam se relacionando e acabam fazendo sofrer algumas pessoas, tá bom? Então, fica a dica para você não se envolver com um Dom Juan da vida, se apaixonar e, de repente, ele simplesmente dá aquela desculpa para você ou sumir completamente da sua vida e você ficar aí chorando. Mas se isso acontecer ou se isso já aconteceu, agradeça, você acabou de se livrar de um Dom Juan. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.